Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme, então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme Os Bad Boys 4. O filme começa com Mike e Marcos, dois policiais super conhecidos em Miami. Mike é o tipo do cara durão, sempre com um sorriso no rosto ou pronto para enfrentar qualquer coisa. Enquanto Marcos é mais cuidadoso e se preocupa com a família, no entanto, as coisas estão mudando. Marcos está tentando se afastar da vida de policial. Ele já está pensando em se aposentar, enquanto Mike não quer parar de ser um. Tudo isso começa quando Mike é atacado em segredo em local. Ele está investigando algo e de repente um grupo de assassinos aparece e tenta matá-lo. Eles não sabem o porquê que ele foi atacado, mas Mike acabou ficando gravemente ferido no ataque. Ele leva um tiro, mas por sorte consegue escapar com vida. Esse momento marca uma virada no filme. Mike tenta se recuperar, ao mesmo tempo tenta entender quem está por trás e quem atacou. Mais sobre o que está por trás do ataque, por que ele foi alvo, e eles descobrem que a relação com o crime é mais pessoal do que imaginam. Isso deixa as coisas ainda mais intensas. Bom, dá um bom começo. Agora que Mike sobreviveu ao ataque e começou a investigar quem estava por trás de tudo, a história fica mais complicada. Ele e Marcos, com o auxílio de uma nova unidade, Amon, começam a entender que a situação é muito mais séria do que eles imaginam. Logo descobre que o criminoso que atacou Mike não é ninguém menos que Isabel, um homem misterioso, extremamente perigoso. Ele é filho de um antigo inimigo de Mike, um traficante que Mike e Marcos foram caçados no passado, mas não conseguiram prender. Essa violação foi, na verdade, responsável pela morte de várias pessoas. E agora, o seu filho Isabel busca vingança pela morte de seu pai. Ele acredita que Mike foi o responsável pela prisão e a morte do seu pai, o que faz com que ele deseje matar Mike de qualquer maneira. Em meio à situação difícil, os dois policiais precisam aprender a trabalhar juntos novamente, na base da confiança mútua e no conhecimento que são mais fortes quando estão unidos. Mesmo com uma nova equipe de policiais, Marcos e Mike sabe que a experiência deles pode fazer a diferença na captura de Isabel e na resolução desse caso. Isso tudo está prestes a atingir um ponto de uma virada. E o próximo passo será ainda mais complicado. Mike e Marcos agora, com a ajuda da unidade AMO, começam a colocar o seu plano em ação para capturar Isabel e sua gangue. No entanto, as coisas não saem como esperam. E logo a situação fica ainda mais tensa. Primeiro, a equipe começa a se reunir
e analisar as pistas sobre Isabel. A nova geração de policiais, embora cheia de tecnologias e recursos modernos, ainda tem dificuldades em prever movimentos de criminosos. Isabel é sempre um passo à frente e, ao mesmo tempo, é um mestre em confundir investigações. Cada movimento que Mike e Marcos tentam, ele está lá, fazendo com que tudo pareça em vão. Atenção! Ele atende embora, não pode deixar de lá confiar mais em dois policiais veteranos. Então, após a missão tensa, eles sabem que ainda há mais pela frente, mas a coragem de dar um grande passo na resolução do caso. Agora tudo começa a se encaminhar para um grande confronto final, onde tudo estará decidido. Com Isabel preso, a sensação do rompimento é momentânea. Embora o caso pareça resolvido, há uma sensação que algo maior está no jogo. A prisão de Isabel não significa o fim da história. Não significa o fim da história. Logo, novas revelações começam a surgir. A princípio, parece que a violação está derrotando, mas na verdade é bem mais complicado. Logo depois da prisão de Isabel, a unidade AMO começa a investigar mais profundamente a organização criminosa que liderava. Descobre que Isabel não estava sozinha e que havia uma rede de pessoas poderosas envolvidas, com conexões até dentro da própria polícia. Descobertas que o inimigo não era apenas um crime isolado, mas a parte de uma trama muito maior que coloca Mark e Marcos novamente em ação. No entanto, essa nova ameaça vai muito mais além. Mike, apesar de ser um veterano acostumado à adrenalina e perigos, começa a sentir a verdadeira carga de suas escolhas, de desgaste físico e psicológico das últimas missões. Está começando a cobrar seu preço. Lesões de que sofreu durante o confronto são mais graves do que ele imaginava. O peso de ser forçado constantemente a lutar está começando a afetar a saúde mesmo. Mesmo com a vitória sobre Isabel, a desarticulação de rede criminosa, Mike dá conta de que não pode mais continuar no campo de batalha para sempre. Esse dilema interno é algo que Mike tem dificuldade em aceitar. Ele sempre foi uma pessoa que gosta de estar na linha de frente resolvendo problemas de forma direta e impetuosa, mas a idade e as constantes lutas começam a fazer com que ele repense suas escolhas. A perspectiva de aposentadoria, embora atraente, traz consigo uma sensação de vazio. O que fazer quando a única coisa que você conhece é a ação? O risco da missão. Mike vê-se em uma encruzilhada, onde precisa decidir continuar lutando ou encontrar um novo propósito de vida. O filme começa com Mike e Marcos, dois policiais super conhecidos em Miami. Mike é o tipo do cara durão, sempre com um sorriso no rosto ou pronto para enfrentar qualquer coisa.
Enquanto Marcos é mais cuidadoso e se preocupa com a família, no entanto, as coisas estão mudando. Marcos está tentando se afastar da vida de policial. Ele já está pensando em se aposentar, enquanto Mike não quer parar de ser um. Tudo isso começa quando Mike é atacado em segredo em local. Ele está investigando algo e de repente um grupo de assassinos aparece e tenta matá-lo. Eles não sabem o porquê que ele foi atacado, mas Mike acabou ficando gravemente ferido no ataque. Ele leva um tiro, mas por sorte consegue escapar com vida. Esse momento marca uma virada no filme. Mike tenta se recuperar, ao mesmo tempo tenta entender quem está por trás e quem atacou. Mais sobre o que está por trás do ataque, por que ele foi alvo. Eles descobrem que a relação com o crime é mais pessoal do que imaginam. Isso deixa as coisas ainda mais intensas. Bom, dá um bom começo. Agora que Mike sobreviveu ao ataque e começou a investigar quem estava por trás de tudo, a história fica mais complicada. Ele e Marcos, com o auxílio de uma nova unidade, Amon, começam a entender que a situação é muito mais séria do que eles imaginam. Logo descobre que o criminoso que atacou Mike não é ninguém menos que Isabel, um homem misterioso, extremamente perigoso. Ele é filho de um antigo inimigo de Mike, um traficante que Mike e Marcos foram caçados no passado, mas não conseguiram prender. Essa violação foi, na verdade, responsável pela morte de várias pessoas. E agora, o seu filho Isabel busca vingança pela morte de seu pai. Ele acredita que Mike foi o responsável pela prisão e a morte do seu pai, o que faz com que ele deseje matar Mike de qualquer maneira. Em meio à situação difícil, os dois policiais precisam aprender a trabalhar juntos novamente, na base da confiança mútua e no conhecimento que são mais fortes quando estão unidos. Mesmo com uma nova equipe de policiais, Marcos e Mike sabe que a experiência deles pode fazer a diferença na captura de Isabel e na resolução desse caso. Isso tudo está prestes a atingir um ponto de uma virada. E o próximo passo será ainda mais complicado. Mike e Marcos agora, com a ajuda da unidade AMO, começam a colocar o seu plano em ação para capturar Isabel e sua gangue. No entanto, as coisas não saem como esperam. E logo a situação fica ainda mais tensa. Primeiro, a equipe começa a se reunir e analisar as pistas sobre Isabel. A nova geração de policiais, embora cheia de tecnologias e recursos modernos, ainda tem dificuldades em prever movimentos de criminosos. Isabel é sempre um passo à frente e, ao mesmo tempo, é um mestre em confundir investigações. Cada movimento que Mike e Marcos tentam, ele está lá,
fazendo com que tudo pareça em vão. Atenção, ele atende embora, não pode deixar de lá confiar mais em dois policiais veteranos. Então, após a missão tensa, eles sabem que ainda há mais pela frente, mas a coragem de dar um grande passo na resolução do caso. Agora tudo começa a se encaminhar para um grande confronto final, onde tudo estará decidido. Com Isabel preso, a sensação do rompimento é momentânea. Embora o caso pareça resolvido, há uma sensação que algo maior está no jogo. A prisão de Isabel não significa o fim da história. Não significa o fim da história. Logo, novas revelações começam a surgir. A princípio, parece que a violação está derrotando, mas na verdade é bem mais complicado. Logo depois da prisão de Isabel, a unidade AMO começa a investigar mais profundamente a organização criminosa que liderava. Descobre que Isabel não estava sozinha e que havia uma rede de pessoas poderosas envolvidas, com conexões até dentro da própria polícia. Descobertas que o inimigo não era apenas um crime isolado, mas a parte de uma trama muito maior que coloca Mark e Michael novamente em ação. No entanto, essa nova ameaça vai muito mais além. Mike, apesar de ser um veterano acostumado à adrenalina e perigos, começa a sentir a verdadeira carga de suas escolhas, de desgaste físico e psicológico das últimas missões. Está começando a cobrar seu preço. Lesões de que sofreu durante o confronto são mais graves do que ele imaginava. O peso de ser forçado constantemente a lutar está começando a afetar a saúde mesmo. Mesmo com a vitória sobre Isabel, a desarticulação de rede criminosa, Mike dá conta de que não pode mais continuar no campo de batalha para sempre. Esse dilema interno é algo que Mike tem dificuldade em aceitar. Ele sempre foi uma pessoa que gosta de estar na linha de frente resolvendo problemas de forma direta e impetuosa, mas a idade e as constantes lutas começam a fazer com que ele repense suas escolhas. A perspectiva de aposentadoria, embora atraente, traz consigo uma sensação de vazio. O que fazer quando a única coisa que você conhece é a ação? O risco da missão. Mike vê-se em uma encruzilhada, onde precisa decidir continuar lutando ou encontrar um novo propósito de vida. O filme começa com Mike e Marcos, dois policiais super conhecidos em Miami. Mike é o tipo do cara durão, sempre com um sorriso no rosto ou pronto para enfrentar qualquer coisa. Enquanto Marcos é mais cuidadoso e se preocupa com a família, no entanto, as coisas estão mudando. Marcos está tentando se afastar da vida de policial. Ele já está pensando em se aposentar, enquanto Mike não quer parar de ser um. Tudo isso começa quando Mike é atacado em segredo em local. Ele está investigando
algo e de repente um grupo de assassinos aparece e tenta matá-lo. Eles não sabem o porquê que ele foi atacado, mas Mike acabou ficando gravemente ferido no ataque. Ele leva um tiro, mas por sorte consegue escapar com vida. Esse momento marca uma virada no filme. Mike tenta se recuperar, ao mesmo tempo tenta entender quem está por trás e quem atacou. Mais sobre o que está por trás do ataque, por que ele foi alvo. Eles descobrem que a relação com o crime é mais pessoal do que imaginam. Isso deixa as coisas ainda mais intensas. Bom, dá um bom começo. Agora que Mike sobreviveu ao ataque e começou a investigar quem estava por trás de tudo, a história fica mais complicada. Ele e Marcos, com o auxílio de uma nova unidade, Amo, começam a entender que a situação é muito mais séria do que eles imaginam. Logo descobre que o criminoso que atacou Mike não é ninguém menos que Isabel, um homem misterioso, extremamente perigoso. Ele é filho de um antigo inimigo de Mike, um traficante que Mike e Marcos foram caçados no passado, mas não conseguiram prender. Essa violação foi, na verdade, responsável pela morte de várias pessoas. E agora, o seu filho, Isabel, busca vingança pela morte de seu pai. Ele acredita que Mike foi o responsável pela prisão e a morte do seu pai, o que faz com que ele deseje matar Mike de qualquer maneira. Em meio à situação difícil, os dois policiais precisam aprender a trabalhar juntos novamente, na base da confiança mútua e no conhecimento que são mais fortes quando estão unidos. Mesmo com uma nova equipe de policiais, Marcos e Mike sabe que a experiência deles pode fazer a diferença na captura de Isabel e na resolução desse caso. Isso tudo está prestes a atingir um ponto de uma virada. E o próximo passo será ainda mais complicado. Mike e Marcos agora, com a ajuda da unidade Amo, começam a colocar o seu plano em ação para capturar Isabel e sua gangue. No entanto, as coisas não saem como esperam. E logo a situação fica ainda mais tensa. Primeiro, a equipe começa a se reunir e analisar as pistas sobre Isabel. A nova geração de policiais, embora cheia de tecnologias e recursos modernos, ainda tem dificuldades em prever movimentos de criminosos. Isabel é sempre um passo à frente e, ao mesmo tempo, é um mestre em confundir investigações. Cada movimento que Mike e Marcos tentam, ele está lá, fazendo com que tudo pareça em vão. A atenção ele atende embora, não pode deixar de lá confiar mais em dois policiais veteranos. Então, após a missão tensa, eles sabem que ainda há
mais pela frente, mas a coragem de dar um grande passo na resolução do caso. Agora tudo começa a se encaminhar para um grande confronto final, onde tudo estará decidido. Com Isabel preso, a sensação do rompimento é momentânea. Embora o caso pareça resolvido, há uma sensação que algo maior está no jogo. A prisão de Isabel não significa o fim da história. Não significa o fim da história. Logo, novas revelações começam a surgir. A princípio, parece que a violação está derrotando, mas na verdade é bem mais complicado. Logo depois da prisão de Isabel, a unidade AMO começa a investigar mais profundamente a organização criminosa que liderava. Descobre que Isabel não estava sozinha e que havia uma rede de pessoas poderosas envolvidas, com conexões até dentro da própria polícia. Descobertas que o inimigo não era apenas um crime isolado, mas a parte de uma trama muito maior que coloca Mark e Michael novamente em ação. No entanto, essa nova ameaça vai muito mais além. Mike, apesar de ser um veterano acostumado à adrenalina e perigos, começa a sentir a verdadeira carga de suas escolhas, de desgaste físico e psicológico das últimas missões. Está começando a cobrar seu preço. Lesões de que sofreu durante o confronto são mais graves do que ele imaginava. O peso de ser forçado constantemente a lutar está começando a afetar a saúde mesmo. Mesmo com a vitória sobre Isabel, a desarticulação de rede criminosa, Mike dá conta de que não pode mais continuar no campo de batalha para sempre. Esse dilema interno é algo que Mike tem dificuldade em aceitar. Ele sempre foi uma pessoa que gosta de estar na linha de frente resolvendo problemas de forma direta e impetuosa, mas a idade e as constantes lutas começam a fazer com que ele repense suas escolhas. A perspectiva de aposentadoria, embora atraente, traz consigo uma sensação de vazio. O que fazer quando a única coisa que você conhece é a ação? O risco da missão. Mike vê-se em uma encruzilhada, onde precisa decidir continuar lutando ou encontrar um novo propósito de vida. O filme começa com Mike e Marcos, dois policiais super conhecidos em Miami. Mike é o tipo do cara durão, sempre com um sorriso no rosto ou pronto para enfrentar qualquer coisa. Enquanto Marcos é mais cuidadoso e se preocupa com a família, no entanto, as coisas estão mudando. Marcos está tentando se afastar da vida de policial. Ele já está pensando em se aposentar, enquanto Mike não quer parar de ser um. Tudo isso começa quando Mike é atacado em segredo em local. Ele está investigando algo e de repente um grupo de assassinos aparece e tenta matá-lo. Eles não sabem o porquê que ele foi atacado, mas Mike acabou ficando gravemente ferido no ataque. Ele leva um tiro, mas por sorte consegue escapar com vida. Esse momento marca uma virada no filme.
Mike tenta se recuperar, ao mesmo tempo tenta entender quem está por trás e quem atacou. Mais sobre o que está por trás do ataque, por que ele foi alvo. Eles descobrem que a relação com o crime é mais pessoal do que imaginam. Isso deixa as coisas ainda mais intensas. Bom, dá um bom começo. Agora que Mike sobreviveu ao ataque e começou a investigar quem estava por trás de tudo, a história fica mais complicada. Ele e Marcos, com o auxílio de uma nova unidade, Amo, começam a entender que a situação é muito mais séria do que eles imaginam. Logo descobre que o criminoso que atacou Mike não é ninguém menos que Isabel, um homem misterioso, extremamente perigoso. Ele é filho de um antigo inimigo de Mike, um traficante que Mike e Marcos foram caçados no passado, mas não conseguiram prender. Essa violação foi, na verdade, responsável pela morte de várias pessoas. E agora, o seu filho, Isabel, busca vingança pela morte de seu pai. Ele acredita que Mike foi o responsável pela prisão e a morte do seu pai, o que faz com que ele deseje matar Mike de qualquer maneira. Em meio à situação difícil, os dois policiais precisam aprender a trabalhar juntos novamente, na base da confiança mútua e no conhecimento que são mais fortes quando estão unidos. Mesmo com uma nova equipe de policiais, Marcos e Mike sabe que a experiência deles pode fazer a diferença na captura de Isabel e na resolução desse caso. Isso tudo está prestes a atingir um ponto de uma virada. E o próximo passo será ainda mais complicado. Mike e Marcos agora, com a ajuda da unidade AMO, começam a colocar o seu plano em ação para capturar Isabel e sua gangue. No entanto, as coisas não saem como esperam e logo a situação fica ainda mais tensa. Primeiro, a equipe começa a se reunir e analisar as pistas sobre Isabel. A nova geração de policiais, embora cheia de tecnologias e recursos modernos, ainda tem dificuldades em prever movimentos de criminosos. Isabel é sempre um passo à frente e, ao mesmo tempo, é um mestre em confundir investigações. Cada movimento que Mike e Marcos tentam, ele está lá, fazendo com que tudo pareça em vão. Atenção. Ele atende embora, não pode deixar de lá confiar mais em dois policiais veteranos. Então, após a missão tensa, ele sabe que ainda há mais pela frente, mas a coragem de dar um grande passo na resolução do caso. Agora tudo começa a se encaminhar para um grande confronto final, onde tudo estará decidido.
Com Isabel preso, a sensação do rompimento é momentânea. Embora o caso pareça resolvido, há uma sensação que algo maior está no jogo. A prisão de Isabel não significa o fim da história. Não significa o fim da história. Logo, novas revelações começam a surgir. A princípio, parece que a violação está derrotando, mas na verdade é bem mais complicado. Logo depois da prisão de Isabel, a unidade AMO começa a investigar mais profundamente a organização criminosa que liderava. Descobre que Isabel não estava sozinha e que havia uma rede de pessoas poderosas envolvidas, com conexões até dentro da própria polícia. Descobertas que o inimigo não era apenas um crime isolado, mas a parte de uma trama muito maior que coloca Mark e Michael novamente em ação. No entanto, essa nova ameaça vai muito mais além. Mike, apesar de ser um veterano acostumado à adrenalina e perigos, começa a sentir a verdadeira carga de suas escolhas, de desgaste físico e psicológico das últimas missões. Está começando a cobrar seu preço. Lesões de que sofreu durante o confronto são mais graves do que ele imaginava. O peso de ser forçado constantemente a lutar está começando a afetar a saúde mesmo. Mesmo com a vitória sobre Isabel, a desarticulação de rede criminosa, Mike dá conta de que não pode mais continuar no campo de batalha para sempre. Esse dilema interno é algo que Mike tem dificuldade em aceitar. Ele sempre foi uma pessoa que gosta de estar na linha de frente resolvendo problemas de forma direta e impetuosa, mas a idade e as constantes lutas começam a fazer com que ele repense suas escolhas. A perspectiva de aposentadoria, embora atraente, traz consigo uma sensação de vazio. O que faz com o que fazer quando a única coisa que você conhece é a ação? O risco da missão. Mike vê-se em uma encruzilhada onde precisa decidir continuar lutando ou encontrar um novo propósito de vida. O filme começa com Mike e Marcos, dois policiais super conhecidos em Miami. Mike é o tipo do cara durão, sempre com um sorriso no rosto ou pronto para enfrentar qualquer coisa. Enquanto Marcos é mais cuidadoso e se preocupa com a família, no entanto, as coisas estão mudando. Marcos está tentando se afastar da vida de policial. Ele já está pensando em se aposentar, enquanto Mike não quer parar de ser um. Tudo isso começa quando Mike é atacado em segredo em local. Ele está investigando algo e de repente um grupo de assassinos aparece e tenta matá-lo. Eles não sabem o porquê que ele foi atacado, mas Mike acabou ficando gravemente ferido no ataque. Ele leva um tiro, mas por sorte consegue escapar com vida. Esse momento marca uma virada no filme. Mike tenta se recuperar, ao mesmo tempo tenta entender quem está por trás e quem atacou. Mais sobre o que está por trás do ataque,
porque ele foi alvo. E eles descobrem que a relação com o crime é mais pessoal do que imaginam. Isso deixa as coisas ainda mais intensas. Bom, dá um bom começo. Agora que Mike sobreviveu ao ataque e começou a investigar quem estava por trás de tudo, a história fica mais complicada. Ele e Marcos, com o auxílio de uma nova unidade, Amon, começam a entender que a situação é muito mais séria do que eles imaginam. Logo descobre que o criminoso que atacou Mike não é ninguém menos que Isabel, um homem misterioso, extremamente perigoso. Ele é filho de um antigo inimigo de Mike, um traficante que Mike e Marcos foram caçados no passado, mas não conseguiram prender. Essa violação foi, na verdade, responsável pela morte de várias pessoas. E agora, o seu filho, Isabel, busca vingança pela morte de seu pai. Ele acredita que Mike foi o responsável pela prisão e a morte do seu pai, o que faz com que ele deseje matar Mike de qualquer maneira. Em meio à situação difícil, os dois policiais precisam aprender a trabalhar juntos novamente, na base da confiança mútua e no conhecimento que são mais fortes quando estão unidos. Mesmo com uma nova equipe de policiais, Marcos e Mike sabem sabe que a experiência deles pode fazer a diferença na captura de Isabel e na resolução desse caso. Isso tudo está prestes a atingir um ponto de uma virada, e o próximo passo será ainda mais complicado. Mike e Marcos, agora, com a ajuda da unidade AMO, começam a colocar o seu plano em ação para capturar Isabel e sua gangue. No entanto, as coisas não saem como esperam, e logo a situação fica ainda mais tensa. Primeiro, a equipe começa a se reunir e analisar as pistas sobre Isabel. A nova geração de policiais, embora cheia de tecnologias e recursos modernos, ainda tem dificuldades em prever movimentos de criminosos. Isabel é sempre um passo à frente e, ao mesmo tempo, é um mestre em confundir investigações. Cada movimento que Mike e Marcos tentam, ele está lá, fazendo com que tudo pareça em vão. Atenção. Ele atende embora, não pode deixar de lá confiar mais em dois policiais veteranos. Então, após a missão tensa, ele sabe que ainda há mais pela frente, mas a coragem de dar um grande passo na resolução do caso. Agora tudo começa a se encaminhar para um grande confronto final, onde tudo estará decidido. Com Isabel preso, a sensação do rompimento é momentânea. Embora o caso pareça resolvido, há uma sensação que algo maior está no jogo. A prisão de Isabel não significa o fim da história.
significa o fim da história. Logo, novas revelações começam a surgir. A princípio, parece que a violação está derrotando, mas na verdade é bem mais complicado. Logo depois da prisão de Isabel, a unidade AMO começa a investigar mais profundamente a organização criminosa que liderava. Descobre que Isabel não estava sozinha e que havia uma rede de pessoas poderosas envolvidas, com conexões até dentro da própria polícia. Descobertas que o inimigo não era apenas um crime isolado, mas a parte de uma trama muito maior que coloca Mark e Michael novamente em ação. No entanto, essa nova ameaça vai muito mais além. Mike, apesar de ser um veterano acostumado à adrenalina e perigos, começa a sentir a verdadeira carga de suas escolhas, de desgaste físico e psicológico das últimas missões. Está começando a cobrar seu preço. Lesões de que sofreu durante o confronto são mais graves do que ele imaginava. O peso de ser forçado constantemente a lutar está começando a afetar a saúde mesmo. Mesmo com a vitória sobre Isabel, a desarticulação de rede criminosa, Mike dá conta de que não pode mais continuar no campo de batalha para sempre. Esse dilema interno é algo que Mike tem dificuldade em aceitar. Ele sempre foi uma pessoa que gosta de estar na linha de frente resolvendo problemas de forma direta e impetuosa, mas a idade e as constantes lutas começam a fazer com que ele repense suas escolhas. A perspectiva de aposentadoria, embora atraente, traz consigo uma sensação de vazio. O que fazer quando a única coisa que você conhece é a ação? O risco da missão. Mike vê-se em uma encruzilhada, onde precisa decidir continuar lutando ou encontrar um novo propósito de vida. O filme começa com Mike e Marcos, dois policiais super conhecidos em Miami. Mike é o tipo do cara durão, sempre com um sorriso no rosto, pronto para enfrentar qualquer coisa. Enquanto Marcos é mais cuidadoso e se preocupa com a família, no entanto, as coisas estão mudando. Marcos está tentando se afastar da vida de policial. Ele já está pensando em se aposentar, enquanto Mike não quer parar de ser um. Tudo isso começa quando Mike é atacado em segredo em local. Ele está investigando algo e de repente um grupo de assassinos aparece e tenta matá-lo. Eles não sabem o porquê que ele foi atacado, mas Mike acabou ficando gravemente ferido no ataque. Ele leva um tiro, mas por sorte consegue escapar com vida. Esse momento marca uma virada no filme. Mike tenta se recuperar, ao mesmo tempo tenta entender quem está por trás e quem atacou. Mais sobre o que está por trás do ataque, por que ele foi alvo, e eles descobrem que a relação com o crime é mais pessoal do que imaginam. Isso deixa as coisas ainda mais intensas. Bom, dá um bom começo.
Agora que Mike sobreviveu ao ataque e começou a investigar quem estava por trás de tudo, a história fica mais complicada. Ele e Marcos, com o auxílio de uma nova unidade, Amon, começam a entender que a situação é muito mais séria do que eles imaginam. Logo descobre que o criminoso que atacou Mike não é ninguém menos que Isabel, um homem misterioso, extremamente perigoso. Ele é filho de um antigo inimigo de Mike, um traficante que Mike e Marcos foram caçados no passado, mas não conseguiram prender. Essa violação foi, na verdade, responsável pela morte de várias pessoas. E agora, o seu filho, Isabel, busca vingança pela morte de seu pai. Ele acredita que Mike foi o responsável pela prisão e a morte do seu pai, o que faz com que ele deseje matar Mike de qualquer maneira. Em meio à situação difícil, os dois policiais precisam aprender a trabalhar juntos novamente, na base da confiança mútua e no conhecimento que são mais fortes quando estão unidos. Mesmo com uma nova equipe de policiais, Marcos e Mike sabe que a experiência deles pode fazer a diferença na captura de Isabel e na resolução desse caso. Isso tudo está prestes a atingir um ponto de uma virada, e o próximo passo será ainda mais complicado. Mike e Marcos agora, com a ajuda da unidade AMO, começam a colocar o seu plano em ação para capturar Isabel e sua gangue. No entanto, as coisas não saem como esperam, e logo a situação fica ainda mais tensa. Primeiro, a equipe começa a se reunir e analisar as pistas sobre Isabel. A nova geração de policiais, embora cheia de tecnologias e recursos modernos, ainda tem dificuldades em prever movimentos de criminosos. Isabel é sempre um passo à frente e, ao mesmo tempo, é um mestre em confundir investigações. Cada movimento que Mike e Marcos tentam, ele está lá, fazendo com que tudo pareça em vão. Atenção, ele atende embora, não pode deixar de lá confiar mais em dois policiais veteranos. Então, após a missão tensa, eles sabem que ainda há mais pela frente, mas a coragem de dar um grande passo na resolução do caso. Agora tudo começa a se encaminhar para um grande confronto final, onde tudo estará decidido. Com Isabel preso, a sensação do rompimento é momentânea. Embora o caso pareça resolvido, há uma sensação que algo maior está no jogo. A prisão de Isabel não significa o fim da história. Não significa o fim da história. Logo, novas revelações começam a surgir. A princípio, parece que a violação está derrotando, mas na verdade é bem mais complicado. Logo depois da prisão de Isabel, a unidade AMO começa a investigar mais profundamente a organização criminosa que liderava. Descobre que Isabel não estava sozinha e que havia uma rede de pessoas poderosas envolvidas,
com conexões até dentro da própria polícia. Descobertas que o inimigo não era apenas um crime isolado, mas a parte de uma trama muito maior que coloca Mark e Michael novamente em ação. No entanto, essa nova ameaça vai muito mais além. Mike, apesar de ser um veterano acostumado à adrenalina e perigos, começa a sentir a verdadeira carga de suas escolhas, de desgaste físico e psicológico das últimas missões. Está começando a cobrar seu preço. Lesões de que sofreu durante o confronto são mais graves do que ele imaginava. O peso de ser forçado constantemente a lutar está começando a afetar a saúde mesmo. Mesmo com a vitória sobre Isabel, a desarticulação de rede criminosa, Mike dá conta de que não pode mais continuar no campo de batalha para sempre. Esse dilema interno é algo que Mike tem dificuldade em aceitar. Ele sempre foi uma pessoa que gosta de estar na linha de frente resolvendo problemas de forma direta e impetuosa, mas a idade e as constantes lutas começam a fazer com que ele repense suas escolhas. A perspectiva de aposentadoria, embora atraente, traz consigo uma sensação de vazio. O que fazer quando a única coisa que você conhece é a ação? O risco da missão. Mike vê-se em uma encruzilhada, onde precisa decidir continuar lutando ou encontrar um novo propósito de vida. O filme começa com Mike e Marcos, dois policiais super conhecidos em Miami. Mike é o tipo do cara durão, sempre com um sorriso no rosto ou pronto para enfrentar qualquer coisa. Enquanto Marcos é mais cuidadoso e se preocupa com a família, no entanto, as coisas estão mudando. Marcos está tentando se afastar da vida de policial. Ele já está pensando em se aposentar, enquanto Mike não quer parar de ser um. Tudo isso começa quando Mike é atacado em segredo em local. Ele está investigando algo e de repente um grupo de assassinos aparece e tenta matá-lo. Eles não sabem o porquê que ele foi atacado, mas Mike acabou ficando gravemente ferido num ataque. Ele leva um tiro, mas por sorte consegue escapar com vida. Esse momento marca uma virada no filme. Mike tenta se recuperar, ao mesmo tempo tenta entender quem está por trás e quem atacou. Mais sobre o que está por trás do ataque, por que ele foi alvo, e eles descobrem que a relação com o crime é mais pessoal do que imaginam. Isso deixa as coisas ainda mais intensas. Bom, dá um bom começo. Agora que Mike sobreviveu ao ataque e começou a investigar quem estava por trás de tudo, a história fica mais complicada. Ele e Marcos, com o auxílio de uma nova unidade, começam a entender que a situação é muito mais séria do que eles imaginam. Logo descobre que o criminoso que atacou Mike não é ninguém menos que Isabel.
Um homem misterioso, extremamente perigoso. Ele é filho de um antigo inimigo de Mike, um traficante que Mike e Marcos foram caçados no passado, mas não conseguiram prender. Essa violação foi, na verdade, responsável pela morte de várias pessoas. E agora, o seu filho, Isabel, busca vingança pela morte de seu pai. Ele acredita que Mike foi o responsável pela prisão e a morte do seu pai, o que faz com que ele deseje matar Mike de qualquer maneira. Em meio à situação difícil, os dois policiais precisam aprender a trabalhar juntos novamente, na base da confiança mútua e no conhecimento que são mais fortes quando estão unidos. Mesmo com uma nova equipe de policiais, Marcos e Mike sabe que a experiência deles pode fazer a diferença na captura de Isabel e na resolução desse caso. Isso tudo está prestes a atingir um ponto de uma virada. E o próximo passo será ainda mais complicado. Mike e Marcos agora, com a ajuda da unidade AMO, começam a colocar o seu plano em ação para capturar Isabel e sua gangue. No entanto, as coisas não saem como esperam e logo a situação fica ainda mais tensa. Primeiro, a equipe começa a se reunir e analisar as pistas sobre Isabel. A nova geração de policiais, embora cheia de tecnologias e recursos modernos, ainda tem dificuldades em prever movimentos de criminosos. Isabel é sempre um passo à frente e, ao mesmo tempo, é um mestre em confundir investigações. Cada movimento que Mike e Marcos tentam, ele está lá, fazendo com que tudo pareça em vão. Atenção, ele atende embora, não pode deixar de lá confiar mais em dois policiais veteranos. Então, após a missão tensa, eles sabem que ainda há mais pela frente, mas a coragem de dar um grande passo na resolução do caso. Agora tudo começa a se encaminhar para um grande confronto final, onde tudo estará decidido. Com Isabel preso, a sensação do rompimento é momentânea. Embora o caso pareça resolvido, há uma sensação que algo maior está no jogo. A prisão de Isabel não significa o fim da história. Não significa o fim da história. Logo, novas revelações começam a surgir. A princípio, parece que a violação está derrotando, mas na verdade é bem mais complicado. Logo depois da prisão de Isabel, a unidade AMO começa a investigar mais profundamente a organização criminosa que liderava. Descobre que Isabel não estava sozinha e que havia uma rede de pessoas poderosas envolvidas, com conexões até dentro da própria polícia. Descobertas que o inimigo não era apenas um crime isolado, mas a parte de uma trama muito maior que coloca Mark e Michael novamente em ação. No entanto, essa nova ameaça vai muito mais além.
Mike, apesar de ser um veterano acostumado à adrenalina e perigos, começa a sentir a verdadeira carga de suas escolhas, de desgaste físico e psicológico das últimas missões. Está começando a cobrar seu preço. Lesões de que sofreu durante o confronto são mais graves do que ele imaginava. O peso de ser forçado constantemente a lutar está começando a afetar a saúde mesmo. Mesmo com a vitória sobre Isabel, a desarticulação de rede criminosa, Mike dá conta de que não pode mais continuar no campo de batalha para sempre. Esse dilema interno é algo que Mike tem dificuldade em aceitar. Ele sempre foi uma pessoa que gosta de estar na linha de frente resolvendo problemas de forma direta e impetuosa, mas a idade e as constantes lutas começam a fazer com que ele repense suas escolhas. A perspectiva de aposentadoria, embora atraente, traz consigo uma sensação de vazio. O que fazer quando a única coisa que você conhece é a ação? O risco da missão. Mike vê-se em uma encruzilhada, onde precisa decidir continuar lutando ou encontrar um novo propósito de vida. O filme começa com Mike e Marcos, dois policiais super conhecidos em Miami. Mike é o tipo do cara durão, sempre com um sorriso no rosto ou pronto para enfrentar qualquer coisa. Enquanto Marcos é mais cuidadoso e se preocupa com a família, no entanto, as coisas estão mudando. Marcos está tentando se afastar da vida de policial. Ele já está pensando em se aposentar, enquanto Mike não quer parar de ser um. Tudo isso começa quando Mike é atacado em segredo em local. Ele está investigando algo e de repente um grupo de assassinos aparece e tenta matá-lo. Eles não sabem o porquê que ele foi atacado, mas Mike acabou ficando gravemente ferido no ataque. Ele leva um tiro, mas por sorte consegue escapar com vida. Esse momento marca uma virada no filme. Mike tenta se recuperar, ao mesmo tempo tenta entender quem está por trás e quem atacou. Mais sobre o que está por trás do ataque, por que ele foi alvo. Eles descobrem que a relação com o crime é mais pessoal do que imaginam. Isso deixa as coisas ainda mais intensas. Bom, dá um bom começo. Agora que Mike sobreviveu ao ataque e começou a investigar quem estava por trás de tudo, a história fica mais complicada. Ele e Marcos, com o auxílio de uma nova unidade, começam a entender que a situação é muito mais séria do que eles imaginam. Logo descobre que o criminoso que atacou Mike não é ninguém menos que Isabel, um homem misterioso, extremamente perigoso. Ele é filho de um antigo inimigo de Mike, um traficante que Mike e Marcos foram caçados no passado, mas não conseguiram prender. Essa violação foi, na verdade, responsável pela morte de várias pessoas. E agora, o seu filho, Isabel, busca vingança pela morte de seu pai.
Ele acredita que Mike foi o responsável pela prisão e a morte do seu pai, o que faz com que ele deseje matar Mike de qualquer maneira. Em meio à situação difícil, os dois policiais precisam aprender a trabalhar juntos novamente, na base da confiança mútua e no conhecimento que são mais fortes quando estão unidos. Mesmo com uma nova equipe de policiais, Marcos e Mike sabe que a experiência deles pode fazer a diferença na captura de Isabel e na resolução desse caso. Isso tudo está prestes a atingir um ponto de uma virada. E o próximo passo será ainda mais complicado. Mike e Marcos agora, com a ajuda da unidade AMO, começam a colocar o seu plano em ação para capturar Isabel e sua gangue. No entanto, as coisas não saem como esperam. E logo a situação fica ainda mais tensa. Primeiro, a equipe começa a se reunir e analisar as pistas sobre Isabel. A nova geração de policiais, embora cheia de tecnologias e recursos modernos, ainda tem dificuldades em prever movimentos de criminosos. Isabel é sempre um passo à frente e, ao mesmo tempo, é um mestre em confundir investigações. Cada movimento que Mike e Marcos tentam, ele está lá, fazendo com que tudo pareça em vão. Atenção! Ele atende embora? Não pode deixar de lá. Confiar mais em dois policiais veteranos. Então, após a missão tensa, eles sabem que ainda há mais pela frente, mas a coragem de dar um grande passo na resolução do caso. Agora tudo começa a se encaminhar para um grande confronto final, onde tudo estará decidido. Com Isabel preso, a sensação do rompimento é momentânea. Embora o caso pareça resolvido, há uma sensação que algo maior está no jogo. A prisão de Isabel não significa o fim da história. Não significa o fim da história. Logo, novas revelações começam a surgir. A princípio, parece que a violação está derrotando, mas na verdade é bem mais complicado. Logo depois da prisão de Isabel, a unidade AMO começa a investigar mais profundamente a organização criminosa que liderava. Descobre que Isabel não estava sozinha e que havia uma rede de pessoas poderosas envolvidas, com conexões até dentro da própria polícia. Descobertas que o inimigo não era apenas um crime isolado, mas a parte de uma trama muito maior que coloca Mark e Marcos novamente em ação. No entanto, essa nova ameaça vai muito mais além. Mike, apesar de ser um veterano acostumado à adrenalina e perigos, começa a sentir a verdadeira carga de suas escolhas, de desgaste físico e psicológico das últimas missões. Está começando a cobrar seu preço. Lesões de que sofreu durante o confronto são mais graves do que ele imaginava. O peso de ser forçado constantemente a lutar está começando a afetar a saúde mesmo. Mesmo com a vitória sobre Isabel,
a desarticulação de rede criminosa, Mike dá conta de que não pode mais continuar no campo de batalha para sempre. Esse dilema interno é algo que Mike tem dificuldade em aceitar. Ele sempre foi uma pessoa que gosta de estar na linha de frente resolvendo problemas de forma direta e impetuosa, mas a idade e as constantes lutas começam a fazer com que ele repense suas escolhas. A perspectiva de aposentadoria, embora atraente, traz consigo uma sensação de vazio. O que fazer quando a única coisa que você conhece é a ação? O risco da missão. Mike vê-se em uma encruzilhada, onde precisa decidir: continuar lutando ou encontrar um novo propósito de vida.